queremos ouvir a tua voz e nós carecemos de ouvir a voz do nosso bom pastor. Fala com a tua igreja nessa noite, nesta manhã, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o momento em que esse texto, o livro, melhor, a carta de Apocalipse, ela é escrita, ela está aproximadamente aqui no ano 81 depois de Cristo. Exatamente nesse momento, quem está à frente do Império Romano, o imperador que governa sobre o Império Romano, é o imperador Domiciano. E o apóstolo João, que é quem escreve essa carta, ele é pastor da igreja de Éfeso. Domiciano, para que você entenda, ele é considerado um segundo Nero. Mas por que ele é considerado um segundo Nero? Quem é Nero na história da igreja? Nero, ele é conhecido, um imperador conhecido por sua tirania e por sua crueldade. É exatamente Nero que vai oficializar no Império Romano a perseguição à igreja. É Nero que oficializa a igreja como sendo inimiga do Império. Mas por quê? Nero se aproveita de um grande incêndio que é em Roma, onde 10 de 14 bairros são inteiramente destruídos por esse incêndio. Alguns historiadores vão dizer que esse incêndio fora provocado pelo próprio Nero, sob um desejo seu de reconstruir a sua cidade com uma nova paginação. Contudo, após esse grande incêndio em Roma, a culpa recai sobre a igreja, sobre o que eles denominavam como seita, chamado de os do caminho, que era a igreja, por pregarem um caminho, a verdade e a vida. E numa certa noite começa, talvez, o primeiro e grande impacto dessa perseguição. Numa certa noite do ano 64 depois de Cristo, como uma espécie de justiça, o Império Romano, ele aprisiona alguns cristãos. E nessa noite ele é conhecida e famosa, chamada de uma grande iluminação humana. Nero pega cristãos, ele prende a alguns postes ao longo da Via Ápia, que era a maior estrada do Império Romano. Ele passa pinche, aonde estão esses cristãos aprisionados, eles são queimados vivos. E Roma, aquela principal via, ela é iluminada por cristãos sendo queimados vivos. Um historiador chamado Eusébio, ele registra que nesse período era comum você, caminhando pelas ruas, encontrar cadáveres de cristãos, velhos, jovens, crianças, mulheres, todos nus, mortos nas ruas. Para que você entenda, Domiciano, ele é tão ousado que ele toma para si o título de Senhor e Deus. Domiciano, ele constrói templos ao longo do império e institui a adoração à figura do imperador. Nesse momento, a estátua de Domiciano, ela é adorada no Império Romano por sua ordem nos 4 cantos, aonde estava sobre jurisdição do Império Romano. Irmãos, esse é o período, ou um dos períodos mais amargos da história da igreja. Período de muito sofrimento, período de perseguição. No ano de número 70 depois de Cristo, Vespasiano constrói um monumento chamado Coliseu. E nesse lugar, quem já viu aqui o Gladiador, para que você remonte aí a sua imaginação, cristãos eram lançados nesse lugar, ou para serem comidos por leões famintos, ou muitos deles precisavam sobreviver em lutas contra gladiadores. Havia grande mortandade no Império Romano. A igreja era perseguida com tamanha crueldade. Eram inimigos declarados do Império Romano.
já havia sido crucificado, e a seu desejo de cabeça para baixo, por não se sentir digno, morrer da mesma maneira que o seu Senhor. E Domiciano ele vem com toda a força, querendo jogar uma espécie de areia no cristianismo, observando que João é o último dos remanescentes, dos líderes da igreja, intentando no seu coração, pensando: se eu prender João, a tendência é que esses que pertencem a tal seita dos do caminho, eles se dispersarão, tal como aconteceu quando Jesus foi crucificado e os seus discípulos se dispersaram. Contudo, João João é inserido, é preso por Domiciano, e ele é colocado em uma espécie de exílio numa ilha do mar Egeu, chamada Patmos. Patmos é uma espécie de colônia penal. Lá as pessoas eram colocadas e obrigadas a fazer trabalhos na solidão e à espera da morte. Então João é encerrado na ilha de Patmos, preso, num contexto de solidão e à espera da morte. Irmãos, mas o homem, por mais cruel que ele seja, ele pode até fazer planos, mas sempre é a vontade soberana de Deus que prevalece nas nossas vidas. Grave uma coisa que eu vou lhes dizer, irmãos: quem está no comando da história não são os imperadores. Quem está no comando e sempre esteve no comando da história não são os presidentes, não são os ditadores, não são os governadores, mas quem permanece e sempre esteve no comando da história é aquele relatado por Isaías no capítulo 6, assentado sobre um alto e sublime trono. Deus, ele tem o governo de todas as coisas, tudo está sob o controle das suas mãos, nada foge do seu controle. Irmão, João não é lançado na ilha de Patmos para cumprir um protocolo de decreto ou de determinação de um imperador romano. João é lançado lá por permissão de Deus e para cumprir uma agenda do próprio Deus. Quando Domiciano pensou que era o fim, Deus estava abrindo uma nova porta de esperança. Isaías capítulo 6 é um texto que eu gosto muito. Isaías, no momento, ele começa relatando que no ano da morte do rei Uzias, eu imagino aqui uma provável angústia, porque em transição de reinado, talvez seja um momento em que você esteja vulnerável a um ataque inimigo. Mas o texto vai dizer que Isaías adentra no templo e tem uma visão. E a visão é que havia um trono, e havia um que estava sentado sobre esse trono, e ao redor deste trono, anjos diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. E percebendo Isaías aquele contexto, e olhando para dentro de si, ele diz: ai de mim que sou pecador, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Tem gente que se achega de qualquer maneira no momento da adoração. Isaías ensina que é bem diferente, que quando nós estamos na presença de um Deus santo, santo, e eu tenho a maturidade para reconhecer quem eu sou, que eu sou salvo pela graça, que eu só não sou consumido, porque as misericórdias dele se renovam todas as manhãs sobre a minha vida. Presença de Deus não é oba-oba, é o pecador diante de um santo. E Isaías olha para dentro dele: ai de mim, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Eu vou morrer, eu vou ser consumido, porque os meus olhos viram o Senhor. E é exatamente assim que um cristão entra na presença do Senhor.
reconhecendo o seu lugar, reconhecendo quem Ele é e quem o Senhor é. É assim que se adora a Deus. Eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu necessito que Ele me transforme, que Ele me lave, que Ele me regenere. E quando Isaías reconhece o seu pecado, ele diz: o meu pecado está nos lábios. O Senhor envia um anjo com Atenaz e toca nos lábios de Isaías. Deus só restaura o pecador que se humilha, que reconhece sua real condição, que não tem vergonha de apontar o pecado de si próprio. Porque sabe quando eu melhoro como cristão, irmãos? Porque é muito fácil ver o pecado do meu irmão, mas eu melhoro quando eu tenho autocrítica, de olhar para dentro de mim e ver onde eu estou errado, para que eu possa melhorar, para que o Senhor encontre deliberada ação para transformar o meu viver. Lá fora, para Isaías, parece que as coisas não vão bem, mas quando ele olha, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É o Deus que governa, é o Deus que, ainda que as circunstâncias lá fora diz que parece ser o fim, Deus está dizendo: eu estou sentado e governando e nada fugiu do controle das minhas mãos. Domiciano pensou que era o fim. Agora eu vou acabar com esse povinho, vou encerrar o último dos grandes líderes presos e eles nunca mais o verão. Mal sabia ele que Deus estava abrindo uma porta, que seria a porta de esperança da igreja. Vivemos em um tempo, irmãos, em que pessoas se achegam a Cristo porque Cristo tem a chave que abre porta que ninguém fecha, ou que fecha que ninguém abre, mas existe uma porta estreita que está aberta, mas muitos não querem entrar. Perderam a noção de um evangelho deturpado. Muitos querem a chave da porta de abrir a faixa, mas já tem uma porta estreita aberta. Quem crê? Já tem uma porta aberta. Jesus abriu uma porta de esperança da ilha de Patmos. E aí, o que é melhor? João é lançado. O que é um crente maduro, irmãos? João é lançado lá e começa escrevendo: eu vim parar aqui. Ele justifica o porquê ele foi lançado lá. Aí olha o que ele diz lá no capítulo 1. João diz que fora lançado lá por causa da palavra de Deus e pelo testemunho da palavra de Deus. João está dizendo: por pregar o evangelho, por permanecer na fé, mesmo diante da perseguição. É por isso que eu fui lançado aqui. Ora, se eu sirvo ao Deus que está sentado sobre um alto sublime trono e que governa todas as coisas, se eu vim parar aqui, é porque Ele permitiu. Se Ele permitiu, Ele tem propósito nisso. Olha a maturidade de João. E ele começa escrevendo: irmãos, grava uma coisa que eu vou te dizer nessa manhã. O lugar que nós devemos estar é o lugar aonde Deus quer que nós estejamos. Vão aparecer lugares nas nossas vidas que aos nossos olhos são bons para nós estarmos, mas a pergunta é: Deus estará lá com você? É melhor estar no lugar onde aparentemente aos nossos olhos seja um local que ninguém desejaria estar, mas se eu tenho a certeza de que Deus estará ali comigo, é ali que eu tenho que estar. Porque o que faz a diferença na nossa vida, irmão, não é o local em que nós estamos, mas é se Deus está conosco ou não. Irmãos, e é exatamente nesse lugar que aparentemente era o fim do apóstolo João. Na cabeça de Domiciano era o fim da igreja. Contudo, lá João ele vai receber revelações de Deus, que vai anunciar as coisas que antecederiam o fim. Por quê? Era um momento muito duro para a igreja, momento de grande perseguição. Os discípulos caminhavam naquela época acreditando que Jesus voltaria a qualquer momento, amanhã, agora ou daqui a algumas horas, e eles
e repartiam entre si. Só que o tempo vai passando, pais vendo filhos morrerem na boca de leões, mulheres vendo uma família inteira morrerem na mão de gladiadores, famílias vendo filhos, maridos sendo queimados vivos no meio de Roma, do Império Romano. E a carta de Apocalipse é escrita como uma carta de esperança. É para anunciar aqueles que permaneciam na fé de que Jesus voltaria sim para buscar a sua igreja, mas que ainda não era a hora. E aí Jesus vai descrever nessa carta os sinais que antecederiam um fim. Para quê? Para que a igreja permanecesse firme no propósito. E a prova de que essa carta não só foi escrita, mas que esses homens e essas mulheres, muitos seguiram sendo mortos pela fé, mas pela pregação dessa igreja nós fomos alcançados aqui. Louvado seja Deus. E o interessante é que João começa descrevendo que quando ele tem essa visão, ele vê 7 candelabros e Jesus está no meio desses 7 candelabros. O que essa revelação quer dizer? Os 7 candelabros representam as 7 igrejas da Ásia. Jesus está dando uma clara informação de que Ele está no meio da igreja. Ele está no meio do seu povo. Ele não está alheio à vida do seu povo. Ele não está alheio às necessidades do seu povo. Ele não está alheio a quem vive uma vida de mentira. Ele não está alheio a quem vive uma vida de verdade. Tudo está aberto aos olhos do Deus vivo. E Ele tem cuidado da sua igreja. Ele tem olhado para a sua igreja. Ele tem olhado para a minha vida. Ele tem olhado para a sua vida. Ele não se esqueceu de mim. Ele não se esqueceu de você, não. Ele permanece no controle de todas as coisas. E nessas revelações, mais especificamente, Jesus ele escreve em 7 cartas a 7 igrejas. Você vai perceber que nessas cartas cada igreja sofre uma peculiaridade diferente. Ele escreve a igreja que estava em Éfeso, em Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e, por fim, Laodiceia. Hoje, nós falaremos bem mais a fundo sobre Laodiceia. Mas antes de entrar propriamente dita na mensagem, vamos remontar a história dessa cidade para que entendamos as figuras que Jesus ele usa nessa profecia. Para que você conheça um pouco dessa cidade. No ano 140 a.C., essa cidade não se chamava Laodiceia, ela se chamava Dióspolis, que significa cidade de Deus. Mesmo sendo chamada de cidade de Deus, o patrono dessa cidade era Zeus, um deus grego. O imperador Antíoco Epifânio, em um momento em que houve um terremoto em muitas das cidades da Ásia Menor, ele começa a visitar essas cidades, e algumas que estão totalmente destruídas, ele manda que termine de destruir e que se acabe com aquela cidade. E é nesse propósito que ele vai em Dióspolis. Chegando lá, a cidade está totalmente destruída. Contudo, sua esposa fica encantada com aquela cidade, porque havia muitas riquezas naturais, como piscinas com águas mornas. Então Laodice, ela no intuito de, por ter gostado daquela cidade, ela pede ao seu marido que não a destrua. Dióspolis ela fica situada mais ou menos ali na Frígia, no vale do rio Lido, de onde de um lado você tem o rio Colossos, com águas muito frias, e do outro você tem o rio Hierápolis, com águas muito quentes. As águas de Laodiceia, elas vinham de Hierápolis, onde haviam águas quentes, através de um aqueduto pelas montanhas,
que elas chegassem mornas ali em cima. Tendo pedido, o imperador acata, pediu de sua esposa, e ele se dirige aos moradores daquela cidade, a fim de convencê-los a mudar o nome daquela cidade. E para isso, ele usa algumas contrapartidas, ele faz algumas promessas àqueles moradores, ele seduz com propostas de investimento na cidade, de infraestrutura, promessas de que tornaria aquela cidade uma grande rota comercial, e dentre outros benefícios. E a condição que ele coloca é que ele pudesse mudar o nome dessa cidade. Os moradores aceitam. Aquela cidade que antes era idólatra, eles permitem que o seu nome fosse mudado. Em homenagem à sua esposa Laodice, o imperador Antíoco Epifânio coloca o nome da cidade Laodiceia. Cumprindo sua promessa, aquela cidade, ao passar dos anos, se desenvolve muito, se torna uma cidade muito rica. Para você ter uma noção, Laodiceia produziu uma espécie de uma lã negra, uma lã escura, e isso vai fazer com que ela se torne, ao lado de Roma, o maior centro da indústria têxtil. Lá também, Laodiceia, com os investimentos, eles criam uma escola de medicina que se especializam na área da oftalmologia. Além disso, eles ainda criam colírios a partir dos sais que vinham das águas termais e que chegavam na cidade. Eles vão se tornar, na sua época, a maior referência na área oftalmológica. Aquela cidade, além de tudo isso, muito enriqueceu, é famosa por ser chamada uma cidade de banqueiros. Há um grande reduto bancário ali. Moral da história: os moradores daquela cidade ficaram muito ricos. Tamanha era a independência financeira daquela cidade, que no ano 61 da era cristã, aquela cidade é acometida por um novo terremoto, e ela é toda destruída novamente. Mas os moradores daquela cidade recusam auxílio financeiro público e reconstroem a cidade com dinheiro dos próprios moradores. Tamanha a independência financeira daquela cidade. E aí eu te faço aqui uma pergunta: se nós fôssemos, a partir das 7 cartas que Jesus manda escrever às suas igrejas, que ele escreve às igrejas, se nós fôssemos montar uma igreja padrão para você, são 7 igrejas. Se nós fôssemos montar uma igreja padrão, e eu quero que você me ajude, para que uma igreja seja padrão, você acha que tem que ter pregação genuína da palavra? Amém? Amém. Você acha que a sã doutrina deve ser zelada? Amém? Zelo pela sã doutrina? Amém. Você acha que a igreja deve ser um lugar aconchegante? Você ter liberdade para adorar? Amém? Que os louvores devem ser baseados na palavra? Bem-vindo a Laodiceia. Bem-vindo a Laodiceia. E é exatamente essa igreja que Jesus vai escrever a carta mais dura. Peraí, mas como é que você diz que ela tem essas peculiaridades e Jesus diz que vai vomitá-la? Vamos lá? Laodiceia, ela não sofre com pressão de falsos mestres como na igreja de Éfeso. Não tem ninguém ensinando doutrina ao contrário da Bíblia em Laodiceia. Laodiceia, ela não sofre com perseguição política como havia em Pérgamo, ou seja, lá se tem liberdade para adorar. Lá os crentes, a igreja é amiga do governo. Em Laodiceia, ela não sofre com a atuação da doutrina da profetisa Jezabel, que induzia o povo à prostituição e imoralidade. Não tem isso em Laodiceia. Laodiceia,
assim como Sardes, ela não estava morta nas suas imoralidades e nem as suas vestimentas contaminadas. Era uma igreja padrão. Não tem falsa pregação, não. Aparentemente está tudo indo bem. Afinal de contas, eles são ricos. A igreja é abençoada. O povo não deve ter nem espaço para botar carro na porta da igreja. Os irmãos são abençoados. Todos têm emprego, bem-sucedidos financeiramente. Mas Jesus diz que não está legal. E aí, nós vamos entrar no texto lido, que a princípio fora endereçado para essa igreja. Mas eu quero que você hoje tome para si como uma reflexão pessoal. Porque a falha de uma igreja está relacionada com a falha individual de cada um dos seus membros. No verso 14, Jesus ele endereça a carta à igreja e se apresenta à igreja como sendo o Amém e o princípio da criação. Aqui Jesus quer deixar claro de que quem está falando com eles é o próprio Deus, é aquele que esteve no princípio de tudo. A esse título de Amém ele faz referência a Isaías 65:16, onde Deus é chamado de o Deus verdadeiro ou o Deus do Amém. Cristo é o Amém. Ele é o detentor de todo o poder. Ele esteve na criação, ou seja, quem está falando com vocês hoje é aquele que criou todas as coisas e que tudo está sob o controle das suas mãos. E aí no verso 15, o texto que nós lemos, ele começa dizendo: eu conheço as tuas obras. Primeira coisa que Jesus diz para aquela igreja: eu conheço as tuas obras. Ele sabe aquilo que está público e aquilo que está em secreto. Você pode até parecer ser alguém que você não é para mim, mas de Deus você não consegue se esconder. Você pode até querer transparecer algo, mas Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu coração. Irmãos, não há possibilidade alguma de enganar ao Senhor. O falso crente, ele engana a ele mesmo, porque tudo está aberto aos olhos do Senhor. Ele conhece as minhas e as tuas obras. Ele sabe exatamente o que nós fazemos aqui e fora daqui. Porém, ainda que você não faça aqui, Ele sabe o que pensa o teu coração. Nós podemos nos esconder dos nossos amigos, dos nossos líderes, do nosso pastor, mas de Deus ninguém pode se esconder. Olha o que o salmista ele vai dizer no Salmo de número 139: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento, examinas o meu poder, o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Deus conhece todos os teus caminhos, todos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já sabes tudo. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevo demais para que eu possa alcançá-lo, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? Se abrir o céu, Tu lá estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, Tu estás ali também. Se tomar as águas da alvorada, se habitar nas extremidades, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão,
pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, e eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, Senhor. Tenho plena certeza disso. Os meus ossos não te estavam ocultos, como em segredo fui formado e tecido como esmero nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Tu tem dúvida de que o Senhor te conhece? Você jura que você pode fugir do Senhor? Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. E a primeira coisa que Ele fala nessa igreja é: eu conheço as tuas obras. E Ele continua: por conhecer, sei que não és frio e nem és quente. Antes fosse frio ou quente. Antes fosse frio ou quente. No verso 15, verso 16, ele vai fazer uma referência aqui. Começa Jesus a usar a estrutura daquela cidade para falar diretamente com o povo. Quando ele fala sobre águas quentes, ele está falando sobre as águas que correm no rio Hierápolis. Quando fala das águas frias, ele está falando da água que corre no rio Colossos. E quando ele fala de morno, estar morno, é exatamente a maneira em que a água chegava à Laodiceia. E era assim que estava a vida daqueles crentes. Era assim que estava a vida daquele povo. E aqui, Jesus deixa claro e lança uma palavra dura no verso 16, dizendo: assim, porque tu és morno, que não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe o que Jesus está dizendo? Olhar para a vida de vocês me dá náuseas. Eu tenho nojo quando eu olho para vocês. Antes fossem frio ou fossem quente, mas vocês são crente meia boca. É o que Jesus está dizendo para a igreja. Vocês são crentezinho mais ou menos. São meia boca, vida morna. Água morna provoca náusea, dá vontade de vomitar. E é assim que eu me sinto quando eu olho para vocês. É o que Jesus está falando para a igreja. Duro, né, irmão? Será que é legal ouvir algo desse nível? Mas depois você vai entender por que Jesus faz isso. No final você vai entender. Jesus está dizendo que tem nojo da vida daquela igreja. Você se lembra o padrão de igreja que nós montamos em Cuba? Aparentemente era uma igreja sucesso. Está nas graças da cidade. Os camaradas são abençoados. São ricos, banqueiros, comerciantes. Todo mundo bem sucedido na igreja. Mas não está no meio não. E aí no verso 17, olha só que curioso. Porque tu dizes, olha o que sai da boca dessa igreja, desse povo dessa igreja. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado, nada me falta. Aí Jesus responde, mas mal tu sabe que tu é infeliz, que tu é miserável, que tu és cego, pobre e nu. Sabe o que eles fizeram ali, irmãos? Eles condicionaram as suas vidas aos resultados materiais e terrenos. Sou rico, tenho prosperado, não preciso de mais nada. Mas haviam perdido algo que havia de mais precioso na vida deles. Jesus já não estava mais presente na vida daquela igreja. Jesus já não estava mais presente na vida dos membros daquela igreja. Jesus diz que são ricos, que têm prosperado, né? Que não precisam de nada. E eu vos digo, vocês são infelizes,
Vocês são miseráveis. Vocês são pobres, cegos e nus. Irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Paulo vai dizer o seguinte, uma orientação fantástica para quem não entendeu o que é Evangelho. E ele diz que se esperarmos por Cristo somente nessa vida aqui, do que Ele pode fazer aqui, somos os mais miseráveis dos homens. Se esperamos por Cristo somente aqui, somos os mais miseráveis dos homens. Então nós aprendemos uma coisa aqui, que ser bem sucedido no seu trabalho não quer dizer que Jesus está contigo. Ter uma vida financeira saudável, um bom emprego, quer seja um serviço público ou microempresário, e você tem dinheiro para fazer o que você quiser, isso fica claro que não significa que você tenha a aprovação de Jesus. Até porque a Bíblia diz que o sol nasce para todos, e que aquilo que o homem semear, é isso que ele vai ceifar. Ninguém pode colher aquilo que não plantou. Isso aqui é uma lei universal de Deus para a humanidade, irmão. É exatamente isso que explica alguém que rejeita a Deus ser bem sucedido, porque ele plantou naquilo que o fez tornar-lhe bem sucedido. Por que um ateu é rico e você não é, e eu não sou? Porque certamente ele plantou uma área e está colhendo, mas nós fomos chamados para plantar no reino de Deus, e quem planta no reino de Deus colhe vida, e vida em abundância. Aquela igreja, bem sucedida financeiramente, não tinha o que colher no reino dos céus, porque haviam perdido o caminho. E aí no verso 18, Jesus vai dizer o seguinte: depois de repreender a igreja, agora Jesus vai aconselhar aquela igreja. Jesus bateu neles e agora vai aconselhá-los para que eles se voltem para o caminho. Ele diz: e eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que apliques sobre os teus olhos e enxergues. Irmãos, Jesus vai deixar um conselho para essa igreja, depois de repreendê-la, dizer que eles são pobres, miseráveis. Agora Jesus vai aconselhá-los. Tudo isso que vocês acham que tem, mas não tem, eu tenho. Então eu os desafio a comprar de mim. Vocês se sentem, a cidade da moda, a cidade que produz junto com Roma, é o maior centro da moda na Ásia na época. Mas eu aconselho a vocês, que vocês estão nus, que comprem roupas brancas de mim. Pega o meu conselho, porque vocês estão nus, mas eu tenho veste branca para você. Vocês se sentem a cidade da indústria oftalmológica, mas vocês são cegos. Mas vinde a mim, porque eu tenho colírio para os vossos olhos, para tirar as escamas e ver o que vocês não têm visto. Vocês se sentem ricos, mas eu oriento que comprem ouro refinado de mim, porque eu tenho ouro refinado a vocês, para que de verdade vocês possam se enriquecer. Irmãos, Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro, segundo descreve o profeta Isaías. Ele não é um conselheiro, ele é um conselheiro maravilhoso. Jesus tem conselhos de vida para mim e para você. Jesus tem conselhos de transformação. Jeremias, no capítulo 29, verso 11, vai dizer o seguinte: porque eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Pega o conselho de Jesus nessa manhã, pega o conselho de Deus sobre a tua vida.
quem Ele é. Irmãos, não é o ouro que o mundo nos tem dado, mas Jesus tem ouro refinado para a sua igreja. Jesus tem o melhor para mim e para você. Irmãos, depois de falar duramente com essa igreja, mas Jesus prega muito duro para essa igreja. Agora no verso 19 ele vai dizer o seguinte: eis aqui a chave de toda essa repreensão. E ele vai dizer: porque eu repreendo e castigo a todos quantos eu amo. Jesus, ele lança toda aquela repreensão dura, porque Jesus ama a igreja, porque Jesus ama mesmo aquele povo que havia se perdido. Jesus os repreende porque os ama. Irmãos, e o fato de nós estarmos aqui, como diz o hino, você tem valor. Não é porque você tem valor, não. Você está aqui porque Ele te amou. E o amor de Deus, ele é ágape, é incondicional. Não havia nada em mim e nada em você para que Ele nos amasse. Mas ainda assim, Ele nos amou. E Ele nos amou quando nós estávamos destituídos da sua glória. Por quê? Porque vivíamos, nascemos e vivemos no pecado e morreremos no pecado se a nossa vida não for entregue na mão dele. Tem um hino do Lázaro que reflete bem o que significa o amor de Deus e a nossa vida perante esse Deus Santo. Como é que é? Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também minha vida eu destruí. Como errei, porque me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. É amor, não é valor, não há nada em mim e em você. Simplesmente Ele nos amou. E Deus repreende a quem Ele ama. Sabe por que Ele não quer perder você? Quando for repreendido, irmão, não faz cara feia, não. Quando for repreendido, não vira as costas, não. Saiba que quem te repreende é aquele que te ama, aquele que deu a própria vida por amor de você, para salvar a sua vida. E Ele repreende, diz que ama, mas diz o seguinte: arrepende-te, arrepende-te, porque nada vai acontecer se não houver arrependimento. Arrependei-vos, a mensagem desde o princípio foi essa: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Mas por que eu tenho que me arrepender? Simples. Porque você é pecador, meu filho. Davi vai dizer o seguinte: no pecado me concebeu minha mãe. Todos que nasceram de ordem natural nascem debaixo da maldição do pecado. Você acha que o Antigo Testamento, esse tema, Antigo Testamento e Novo Testamento é aleatório?
testamento fala sobre herança. E toda herança, quem escreve um testamento é um testador. E aquela herança só tem validade quando o testador ele morre. O Antigo Testamento começa narrando acerca de um que fora criado por Deus, foi um camarada abençoado, um jardim de delícias, mas por desobediência a Deus, o pecado e a morte por ele sobreveio sobre toda a humanidade. O Antigo Testamento fala sobre a criação de um, sua vida, seu pecado e sua morte. Ou seja, a herança que Adão deixou para nós, testificada, é a morte. Ou seja, todos que pertencem à geração de Adão, a sua descendência, nascem mortos e condenados à morte e sofrimento eterno. Mas vem o Novo Testamento, onde começa narrando sobre o nascimento de um Deus que se fez homem. Como narra João, o verbo estava com Deus no princípio, e o verbo era Deus. Mais à frente, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Os evangelhos narram sobre o nascimento e sobre a vida de Jesus e sobre a sua morte. Mas Jesus foi obediente, diferentemente de Adão. Jesus foi obediente até o final. Foi crucificado, morto e sepultado. Mas Isaías fala algo fantástico sobre ele: que pelas suas pisaduras fomos sarados. Por toda a imputação do pecado que estava sobre ele fomos sarados. E a herança que Jesus deixa para nós é a herança de vida, e de vida eterna. Aonde abundou o pecado puro, em Cristo superabundou a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 5, verso 32, Jesus vai dizer o seguinte: eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 13. A partir do verso 1, ele vai relatar uma história. Naquele momento, estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhes respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores do que os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18, sobre as quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Aquele que não se arrepender do seu pecado, aquele que não se arrepender da vida que tem levado, vai perecer e pagar o preço da morte eterna. Mas Cristo é a nossa esperança de vida eterna. Cristo é a nossa esperança de salvação. Cristo é a esperança para quem nasceu morto e tem a possibilidade de transladar para a vida eterna e ter uma esperança sobrenatural na sua vida. E por fim, no verso 20, Jesus vai dizer o seguinte: Jesus vai dizer o seguinte no verso 20: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você consegue perceber onde está Jesus no culto dessa igreja? O culto está rolando solto na Odisseia. Tem palavra no louvor, tem pregação no culto, tem gente rica no culto, estão se alegrando,
mas o Senhor da igreja está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Trancaram o Senhor da glória do lado de fora. A porta estava fechada para ele. Eles achavam que estavam cultuando a ele, mas ele está do lado de fora. Irmãos, Cristo pode até estar do lado de fora da sua vida hoje, mas ele manda te dizer: eis que estou à porta e bato. E se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Jesus está batendo a porta. Contudo, cabe a você abrir a porta do seu coração. E por fim, João encerra dizendo, como nas outras cartas: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, essas 7 cartas às 7 igrejas, existe uma vertente teológica que diz que essas cartas, essas igrejas representam 7 fases da igreja na terra, e que esse contexto vivido pela igreja de Laodiceia seria uma das fases da igreja na terra. E a pergunta é: se você fizer um paralelo da igreja de Laodiceia com os dias de hoje, você consegue se familiarizar? Consegue se familiarizar? Mas é exatamente isso que Deus faz com a sua igreja. Ele nos exorta, Ele abre os nossos olhos, Ele repreende se necessário. Sabe por quê? Porque Ele não quer perder a minha e a sua vida. A nossa vida foi comprada com o preço de um sangue precioso. Jesus te ama. Jesus quer você morando com Ele. Jesus quer te ver uma vida cheia do Espírito Santo. Alguém que tem prazer na sua presença. Alguém que tem prazer na sua palavra. Alguém que tem prazer em intimidade, em buscar a sua face. Jesus quer te levar para morar no céu com Ele. Jesus vai dizer o seguinte na carta de João, se vai agora verso 3, capítulo 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aí vai perguntar: Senhor, mas como haveremos de saber o caminho? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assim deve ser o anseio do nosso coração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para buscar a sua igreja. Se coloca de pé nesse momento, irmãos. Irmãos, a nossa vida deve ser essa. Vivemos por expectativas do que vamos conquistar amanhã, do que podemos conseguir de melhor amanhã do que o que temos hoje. Quando a Bíblia diz que o nosso coração precisa ansiar profundamente pela volta de Jesus para buscar a sua igreja e sermos conduzidos para um lugar que já fora preparado para nós, lugar de alegria, não lugar de dor e sofrimento, o lugar onde a própria cidade será iluminada pela glória do próprio Deus. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Coloca a mão no seu peito nesse momento, no seu coração. Senhor nosso Deus, Senhor, a tua palavra foi ministrada nessa manhã. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu infinito amor manifestado por nós na cruz do Calvário. Te agradecemos porque somos repreendidos por ti, Senhor. Te agradecemos porque somos exortados por ti, Senhor. Porque o Senhor não quer nos perder, porque o Senhor nos salvou, Senhor, e pretende nos levar para morar contigo nas moradas celestiais.
Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor é o nosso Pai, porque o Senhor é o nosso Senhor e nos deu, Senhor, a autoridade de sermos chamados filhos de Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Te agradecemos porque a tua boa mão está sobre nós. Te agradecemos, Senhor, porque tem nos alimentado com a tua palavra. Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos tem sustentado com a destra da tua direita. Te agradecemos porque chegamos até aqui, mas podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, transforma os nossos corações. Senhor, muda o nosso viver. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, guia-nos pelas veredas da justiça. Ó Deus, que os nossos pés não venham se portar como pés vacilantes, mas que possamos estar firmes no único caminho, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, que nenhum dos teus filhos se percam nessa caminhada, mas que antes sejam frutíferos na tua presença, que através da vida deles muitos outros possam conhecer a ti, Senhor, através da vida dos teus filhos, Senhor. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos amou. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos libertou, Senhor, da mentira, do pecado. Muito obrigado porque o Senhor nos tornou povo teu, porque o Senhor nos tornou filhos teu e nos tem dado a esperança, Senhor, de que um dia, Senhor, seremos uma grande família nos céus. Obrigado por tudo, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos.